Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu canal de aleatoriedades futebolísticas, e a aleatoriedade deste momento, claro, é a Copa do Mundo de Clubes. E uma das coisas mais legais, né, que tem se criado durante essa competição é o fato de alguns torcedores europeus perceberem, se abrirem, né, o futebol, se abrirem para o futebol da América do Sul, do México até da MLS, se for o caso do Inter Miami, apesar do resto não ser lá grande coisa, mas o futebol de fora do continente, né? Eu acho que essa Copa do Mundo, pelo menos essas duas primeiras rodadas, tem servido para isso, para que eles que têm vivido nas últimas 2, 3 décadas presos ali no mundinho Europa, percebam que tem muita coisa boa fora de lá e que piorou muito porque eles vão lá, ou vêm aqui no caso, com dinheiro que a gente não tem e tiram nossos craques. E que talvez não seja a coisa mais legal do mundo fazer isso, não é mesmo? Tenho visto alguns TikToks, Instagrams, YouTubes de pessoas europeias que cobrem futebol e eles já têm percebido que desprezaram ou menosprezaram o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, o futebol dos outros continentes por muito tempo. E que talvez, pelo menos o mais alto nível daqui, se compare sim ao segundo escalão, abaixo do top 6, top 7, top 8 europeu. Isso é muito interessante. É legal que você abra a cabeça das pessoas da Europa para que coisas legais aconteçam. Por que só a gente tem que assistir o de lá? Por que eles não podem assistir o daqui? Por que a gente não pode usar essa competição para mostrar para nós mesmos que nós devemos, né, podemos fortalecer o futebol daqui? Por exemplo, eu vi um produtor de conteúdo torcedor do Porto desesperado com a derrota para o Inter Miami. É engraçado ver que eles realmente achavam, não todos, não quero generalizar, mas muita gente achava que ia ser um passeio no parque, que a partir das quartas de final ia virar uma mini Champions League. Eu acho que ainda é possível, eu acho realmente que o campeão vai ser o europeu entre Bayern, Manchester City e Real Madrid, os principais, o PSG, mas é legal que se construa uma história que quando eles forem campeões tenha valido a pena. Que não tenha sido 7 jogos, nos 3 da primeira fase, mais os 4 do mata-mata, de passeio, de férias. Que eles aprendam que tem coisa fora da Europa e que vale a pena daqui 4 anos jogar um outro Mundial de forma séria de novo. Eu acho isso muito importante de acontecer. Eu vou colocar aqui, né, um react de um vídeo de um produtor de conteúdo inglês falando sobre essa questão de como ele menosprezou o futebol da América do Sul, principalmente antes da Copa do Mundo, e que tem aberto a mente, né, tem passado a prestar mais atenção, graças aos resultados do Botafogo, do PSG principalmente, mas outros também. E você pode até comentar, e eu te dou razão, tanto que eu estou pensando nisso, que ele está fazendo para farmar, né, já diria o outro, o like, para pegar o público, né, jogar a isca para pegar o público da América do Sul, ou o europeu, falando, como você puxa saco. Mas assim, ele podia fazer o contrário, ele podia jogar hate, jogar um ódio na América do Sul, falar que é uma porcaria, que eles estão passeando, e ele pegaria o engajamento da gente falando, você tá errado e tal. Então assim, se é por engajamento, pelo menos faz de um jeito legal, um jeito que pra mim é muito mais realista. Eu vou colocar o vídeo aqui na tela pra gente reagir, deixa eu maximizar na minha tela. Fellow Europeans, we must apologize to South America. Eu vou ter que fazer uma with... tradução simultânea. Ele, claro, tá falando, amigos europeus, precisamos nos desculpar com os sul-americanos. And I mean all of us, because we weren't familiar with their E aqui ele assume que não estava familiarizado com o futebol daqui. Especially those of you in the comment section of my recent video, where I gave credit to the performances of these 6 on matchday 1, and many Europeans were like, stop hyping them up, wait until they face the first big European team. Well, they did. Aqui ele tá falando o seguinte, que depois da primeira rodada, ele valorizou bastante nos vídeos dele os times da América do Sul e recebeu comentários de hate, tipo, para de valorizá-los, para de puxar o saco. Quando eles pegarem um time de primeiro escalão, vão tomar um saco. O que até faz sentido, só que eles estão usando um tom de menosprezo. E eles esquecem que, assim, legal que tem os times de primeiro escalão, PSG, o Real Madrid, blá 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 blá. Mas o resto da Europa, que é mais fraco, continua sendo mais fraco. É legal que tem um time da França muito bom, um time da Alemanha muito bom, 2 times da Espanha, sei lá, 4, 5 da Inglaterra. Apesar de achar 4, 5 hoje nem tão verdadeiro, mas enfim. E o resto, né? O resto não é nada disso. E aí ele fala, né, como tá parado agora na tela, do Botafogo, que pegou um time de primeiro escalão da Europa, o campeão europeu,
há 2 semanas e ganhou. It's the best team in Europe. PSG, put in their place by Botafogo. And Chelsea, who have spent just a small amount of over £1 billion in the last 3 years, held 3 against Flamengo. Isso aqui é importante também, né? O Chelsea gasta dinheiro a rodo e, com todo respeito, é claramente um time pior que o Flamengo. Eles podem se enfrentar lá na frente no mata-mata, por exemplo. Isso pode acontecer. Mas neste momento, simplesmente, o Flamengo é mais time que o Chelsea. O Flamengo dominou o Chelsea do começo ao fim. Por mais que tenha o primeiro tempo acabado 1-0 pro Chelsea, só tava dando o Flamengo. E é um gol de falha de zaga, é um gol de contra-ataque. O Flamengo jogou mais que o Chelsea. Hoje o Flamengo é mais que o Chelsea. Chelsea que não é top 3 da Inglaterra, né? É um time que até vai pra Champions, mas ganhou a Conference. Esse jogo serviu pra gente ver o nível da Conference, que é horroroso, porque o Chelsea trucidou absolutamente todo mundo. Saiu desse mundinho, tomou taco. Now the excuses are starting. Yeah, South American teams are in the middle of their season, while us Europeans, our players are supposed to go on vacation. Essa parte é importante, né? A gente tem falado disso, não só aqui, mas toda a mídia brasileira. Ele tá mostrando os comentários do vídeo dele, e os europeus estão falando, mas a gente tá no fim de temporada, eles estão no começo, ou no meio. Tá bom, mas todo ano era o contrário, né? A gente no fim e eles no meio. Dá uma chance pra gente também. Mas ele vai fazer mostrar uma pesquisa bem interessante, legal que ele foi atrás, olha só. They have a 60-game season behind them. The South Americans don't have that. Okay, it is true that European players were supposed to be on vacation now, but the point is only half true. This table a shows quantidade de jogos. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Al Ahly em quinto, todos eles têm mais jogos que todos os europeus. Os 4 brasileiros na competição têm mais jogos que todos os outros europeus. E assim, tem o Real Madrid ali, a Inter de Milão no top 10, o PSG, os times que foram à final da Champions, ou seja, jogaram mais que todo mundo na competição continental, e o Real Madrid, que vai longe em toda a competição, inclusive as locais, e jogou o Intercontinental, que é um jogo a mais, querendo ou não, no meio da temporada. A gente joga mais, né? Sempre. Mesmo o Porto, por exemplo, deixa eu até achar o Porto. O Porto tá no fim, né? Vamos fazer a conta, tá dividido em 8, então 8, vou fazer a conta devagar aqui. É o 24º na tabela. O Porto tá no fim de temporada. Jogou 48 vezes. Empatou com o Palmeiras, que jogou 70. You how many official games every team in the Club World Cup has played in the 12 months prior to the tournament. Who do you see on top here? Flamengo, Botafogo, Fluminense and Palmeiras. All with 70 plus matches. That is crazy. And still, they go 110% every time they face one of us Europeans. E aí, antes dele dar o argumento dele para o brasileiro sul-americano jogar 110%, é importante que eles percebam que a gente joga tudo isso, a gente, eu digo, continente, porque a gente se importa. E se você, agora falando pro jogador, é pago para jogar bola, amigo, tem uma competição oficial, você tem que se importar. O jogador é pago para jogar 100% toda a partida. Se você escolhe jogar menos, o problema é seu. For them, it's about the pride. The pride of an entire continent. Imagine how e aqui ele fala que é uma questão de orgulho. E é por isso que eu mesmo, sendo santista, obviamente, claro que eu não vou torcer para um rival, mas eu torço contra o europeu no geral, porque, para mim, é interessante que se mostre para toda a América do Sul que tem como jogar, que a gente pode construir um futebol interessante aqui a ponto de brigar com os caras de lá. Para que eu vou querer que meu futebol inteiro seja ruim se isso facilita, inclusive, eles comprarem jogadores daqui? Olha o Santos, né? O Santos vende jogador de 18 anos, 19 anos, e fica montando um time com velho fraco. Será que não vale a pena investir para batalhar com os times mais fortes daqui, depois batalhar com os times mais fortes de lá? Enfim, eu acho que vale. When you produce talent after talent after talent, and then every single time someone gets too good, the rich guys from across the Atlantic take them from you. Isso aqui é importante, né? Ele tá assumindo. Cara, deve ser muito difícil, porque eles não vivem essa realidade. Toda vez que você produz um jogador bom, quem tem dinheiro vem e rouba e compra, né? Porque não é roubo, querendo ou não. Qual é a graça do futebol assim? Não é legal ter um futebol equivalente em todo mundo? Eu particularmente acho mais legal. They're sticking together. They're supporting each other against the rich Europeans. And as a European, I can't blame them. So let's put some respect on South America's name and send this video to fellow Europeans. Eu acho que é isso. Acho que ele, inclusive numa resposta num comentário do vídeo, ele fala que ele colocou que um tá torcendo pelo outro, que não é muito verdade, assim, por exemplo, o torcedor do River não tá torcendo pelo Boca, é claro. Mas que o continente gosta de ver a Europa perder para mostrar que dá. E acho que esse tipo de coisa, esses pequenos ensinamentos, o Mundial tá trazendo pros europeus. E claro que a partir dessa, a gente tá no meio da segunda rodada, dessa rodada, da próxima, ou principalmente no mata-mata, isso pode mudar.
De novo, eu acho que o europeu vai ganhar a competição. Mas colocar essa pulguinha aqui e mostrar que talvez seja legal ter um futebol mais equiparado é algo que essa Copa do Mundo está trazendo nesse primeiro momento, que não se apague e não se esqueça.